Gravando esse outro vídeo para falar por que eu não apoio nenhum candidato à presidência. Bem, muitas pessoas estão falando muitos nomes por aí, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, etc., quem representará a direita, etc, etc. Por que eu não vou apoiar nenhum nome? Porque eu acho que a gente está num momento muito delicado no Brasil e que muitas negociações estão em andamento. Eu acredito que o presidente Lula, o qual eu divirjo em muitos assuntos, ele tem feito sim um bom trabalho, através da sua diplomacia conseguiu reverter a Magnitsky, e eu espero ainda que consiga reverter as sanções em relação ao Barroso, em relação a todas as pessoas que perderam seus passaportes, etc., e a paz seja restaurada plenamente entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu tenho essa esperança que isso aconteça. Eu tenho esperança também que o Brasil seja um parceiro comercial dos Estados Unidos e não ceda terras raras, minérios e muitas outras coisas à China e a outros países e invista a longo prazo e a curto prazo com os Estados Unidos. Seria muito bom. E eu já tenho olhado alguns conteúdos do Exército Brasileiro, enfim, pessoas que dão aula na Escola de Chefe de Estado-Maior, que são a integração entre Força Aérea, Marinha e Exército. E essas pessoas têm demonstrado um interesse em que a amizade entre os Estados Unidos e o Brasil continue. Então, eu acho que seria muito prejudicial para o Brasil não apoiar o Lula. O Lula está num momento onde ele precisa de apoio nas coisas boas que ele tem feito em relação à diplomacia com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu não sei como essas coisas vão acabar, mas eu ficaria feliz em ver o Lula e Trump conversando e resolvendo os problemas do Brasil. Tem pessoas que têm aquela coisa, né? Eles falam, só o Bolsonaro poderia resolver essas questões, só o Eduardo Bolsonaro. Eu não acho. Eu acho que quando a gente pensa no Brasil, a gente não deve tentar agradar um político X, uma pessoa específica, um grupo específico. A gente tem que pensar no bem da nação e não em quem está no cargo. Então eu fiz essa decisão de não apoiar nenhum candidato. Talvez eu faça isso pelo resto da minha vida. Nunca mais publicamente eu vou apoiar nenhum candidato à presidência. Eu vou expor minhas ideias. E quem ganhar a eleição, que tome as decisões que ele achar as melhores. Se quiser tomar medidas econômicas que favoreçam, por exemplo, os bilionários e milionários, tudo bem. Se não quiser e quiser apoiar os pobres, taxar as grandes fortunas, tudo bem, foi escolha. Tem o ônus e o bônus, tem os problemas e tem também as coisas boas de cada uma dessas escolhas. E depende circunstancialmente, quem sabe, de um plano maior, de um objetivo maior, que muitas vezes a população não entende e acha que sempre tem que caminhar apenas em uma direção, mas às vezes a questão é muito mais complexa e delicada. Então, nesse aspecto, eu apoio 100% o presidente Lula, espero que ele tenha sucesso em suas negociações com os Estados Unidos e que ele consiga a paz completa entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu não tenho um candidato para a presidência no Brasil, não tenho um candidato nenhum. Deixa o povo escolher quem eles quiserem escolher e que, no final, Deus faça a sua vontade. E o que Deus escolher, foi o que Deus escolheu. Então, eu poderia argumentar também de muitas outras formas porque eu cheguei a essa conclusão, mas não acho que seja inteligente. Eu vejo com bons olhos o diálogo do Lula com o presidente dos Estados Unidos. Eu acredito que talvez só o Brasil consiga, de maneira pacífica, resolver a questão da Venezuela. Um político nos Estados Unidos, que há muitos anos eu acompanho, o Rand Paul, ele tem argumentos bastante relevantes em relação à paz. Ele tem argumentos econômicos. Ele fala que qualquer guerra, qualquer intervenção gasta dinheiro e os Estados Unidos também tem problemas com dívidas, inflação, etc. Agora que eles estão se recuperando do desastre que foi a administração anterior do Biden, o Sleepy Joe. E, de certa forma, problemas econômicos fazem pessoas perder eleições, problemas econômicos atrapalham qualquer país.
E esse, para mim, é um argumento muito interessante para a paz. Um argumento para tentar dialogar com a Venezuela, o presidente Maduro, tentar convencê-lo, quem sabe, ter novas eleições, pedir ajuda para o Brasil, quem sabe, para que todo o seu governo possa, enfim, ser reestruturado, para que todas as instituições possam ter ROI, Return on Investment, e não ser um país falido, com a moeda horrível, cheio de embargos, sanções e coisa só pior. Então a solução para a Venezuela, a meu ver, é pedir ajuda para outros países e, quem sabe, achar uma solução pacífica. É claro que eu não sei o futuro, eu não sei como essas coisas vão acabar, mas eu parabenizo o presidente Lula por tentar buscar a paz. Cada pronunciamento dele público, cada fala pública exige muita coragem, porque no meio das negociações de paz entre Brasil e Estados Unidos, falar sobre a Venezuela é um sacrifício muito grande. Porque falar sobre a Venezuela pode atrapalhar a negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. E somente alguém que realmente deseja a paz e não quer guerra perto aqui da América do Sul, perto do Brasil, somente alguém que há muitos anos tem demonstrado ser uma pessoa pacífica como o Lula é, tentando dialogar com todas as nações. Somente uma pessoa como o Lula, talvez, iluminado por Deus, pela graça de Deus, possa resolver essa questão. E eu oro para que o Lula não desanime, não fique acuado, com medo. Afinal, é uma situação complicada. Os Estados Unidos é uma grande potência, a maior potência militar do mundo. Os seus investimentos em economia e armas são algo absurdo. Mas eu acredito que, como o Lula tem demonstrado bravura em suas negociações, o que é que o brasileiro pode ainda ensinar para o mundo? Muitas coisas sobre negociação, administração e muitas outras áreas. Enfim. Então eu desejo todo sucesso para o presidente atual do Brasil, o presidente Lula. Espero que Deus lhe dê muitos anos de vida, lhe fortaleça, lhe proteja e que Deus lhe dê sabedoria para resolver essas questões que não são fáceis, são difíceis. Ter a paz completa entre Brasil e Estados Unidos e ter a paz completa na Venezuela e resolver todos os problemas econômicos da Venezuela, que são muitos. Novas eleições na Venezuela, quem sabe vai ter uma nova constituição criada pelos ministros do STF. Quem sabe algum sistema de parceria militar, civil e jurídica entre Brasil e Venezuela possa existir. Não sei. Só acho que é complicado o Brasil perder tempo, recursos para ajudar a Venezuela e isso ficar de graça. Talvez de 10 a 40% do PIB em 10 a 20 anos seja algo justo, não sei. Porque prestar um serviço jurídico dessa magnitude para uma nação como a Venezuela, socorrer eles em relação às ameaças dos Estados Unidos de graça, sem ganhar nada, criar uma nova constituição de graça, criar todo um sistema jurídico, fiscal, tributário e administrativo de graça para a Venezuela, salvar a vida do Maduro de graça, arriscar ainda queimar a nossa tentativa de negociação entre os Estados Unidos de graça. Acho complicado. E a Venezuela tem sido muito hostil em relação ao Brasil, muito hostil em relação ao Lula, muito hostil em relação a muitas pessoas que tentam ajudar a Venezuela. Acho que a Venezuela deveria se humilhar mais, porque não está numa situação fácil e agradável. Então eu torço pela paz. E nesse vídeo aqui eu gostaria de dizer por que eu não apoio nenhum candidato atualmente à presidência. Eu apoio apenas o presidente Lula. Muitos podem me odiar o resto da vida pelo que eu estou falando, mas eu não me importo. Atualmente, nas circunstâncias políticas, militares, econômicas que nós estamos vivendo no Brasil, na minha opinião, essa é a opinião mais inteligente, sábia e até cristã. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, e eu não apoio nenhum candidato à presidência. E se o Lula querer novamente se candidatar à presidência, como eu estou apoiando ele agora, eu continuo apoiando ele. Ah, você concorda com tudo que o Lula fala e tudo que o Lula faz? Não,
Mas atualmente essa é a minha escolha. Enfim, Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia do Brasil.